Olá, amigos e irmãos, nós estamos estudando o devocional Não Temas, mas Tenha Fé. E hoje nós estudaremos o livro de Joel, capítulo 2, versículo 21. Espero que seja um tempo de bênçãos para a sua vida. O texto de hoje é o livro de Joel, capítulo 2, versículo 21. Eu quero ler na tradução da NVI, que diz assim: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Joel faz parte dos assim chamados 12 pequenos profetas, ou como nós comumente chamamos de profetas menores. O livro de Joel surgiu em torno do ano 400 a.C. e seu contexto é a comunidade cultural que se formou em Jerusalém após o cativeiro da Babilônia, após o exílio babilônico. Uma forte ligação entre culto e profecia caracteriza o conteúdo de todo esse livro do profeta Joel. A mensagem profética, na verdade, ela é comunicada em um ambiente bem cultural. O tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor, ou dia de Jeová. Joel anuncia aqui a intervenção de Jeová numa realidade de grande miséria, e o povo está vivendo isso. O dia do Senhor, ou seja, a visão escatológica de um novo tempo, é descrito aqui no capítulo 3 de Joel. Esse dia, porém, é antecedido por uma catástrofe natural. Nós podemos ver a invasão de gafanhotos, a carestia e a seca descritas no capítulo 1 e 2. A situação de total destruição enseja o chamado à penitência, ao jejum e ao arrependimento e à conversão do povo, conforme nós encontramos aí no capítulo 1, versículo 13 e no capítulo 2, versículo 12. Então, uma nação aqui está envolvida num caos, é um momento que antecede o dia do Senhor, e o Senhor conclama essa nação ao arrependimento. É importante a gente ressaltar que o chamado do profeta para o povo de Israel não ter medo, mas regozijar-se e alegrar-se em Deus, esse chamado, essa convocação se dá num contexto não de bonança, mas de tempestades. Se dá num contexto não de fartura, mas num contexto de escassez. Num contexto não de prosperidade, amados, mas num contexto de caos. Muito parecido, quem sabe, com o momento em que nós estamos vivendo de pandemia. Então, o chamado de Deus para o seu povo, para os homens, mesmo vivendo o tempo em que nós estamos vivendo, é de não temermos, abandonarmos o medo, o temor e confiarmos em Deus, e mais do que isso, nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. Vale lembrar nesse texto também que o caos em que o povo está vivendo, passando, esse caos em que o povo está inserido, é fruto da desobediência e do pecado da nação de Israel. Deus já havia proferido, se vocês se lembram, no livro de Deuteronômio, que se o povo obedecesse ao Senhor, o povo comeria o melhor da terra. E caso o povo desobedecesse, se rebelasse, se afastasse de Deus, se afastasse do Senhor, a terra seria amaldiçoada. Haveria pragas, haveria pestes, haveria fome, haveria escassez sobre toda a face da terra. Então, esse momento em que o povo está vivendo é fruto da desobediência desse povo. A desolação que esse povo está enfrentando aqui é fruto da desobediência. O caos se instaurou sobre a nação de Israel por causa do pecado de Israel. O povo havia abandonado o Senhor, o povo havia se desviado dos caminhos de Deus, o povo havia se envolvido com falsos deuses, falsas adorações, com um monte de idolatria. Queridos, abrindo um parêntese, fazendo uma pausa, muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, nós passamos por grandes dificuldades. Muitas vezes a nossa vida está como se fosse um caos por causa da nossa desobediência a Deus, por causa da nossa alienação desse Deus, dos princípios de Deus e da sua palavra. É interessante nós notarmos que, em contrapartida, esse povo é conclamado a não temer
e a confiar em Deus. Olha só, mesmo esse povo vivendo um caos, fruto da desobediência, fruto do pecado, o profeta conclama esse povo a não temer, mas a confiar em Deus, a se regozijar, a se alegrar, porque mediante o genuíno arrependimento do coração do povo, Deus haveria de mudar a sorte do seu povo, Deus haveria de reverter todo aquele caos que a nação estava passando, que havia sido instaurado por causa do pecado. Exatamente como ele fez, e o profeta faz essa alusão, aquele caos ali, quando nós encontramos no livro do Gênesis, no começo de todas as coisas, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, ou seja, havia um caos, e Deus restaurou todas as coisas mediante a sua palavra. Deus, ele recriou todas as coisas. Ao dirigir-se à terra com as palavras não temas e convidá-la ao regozijo, está dando o recado aqui o profeta de que aquela maldição da terra, por causa da desobediência de Adão, em Gênesis 3,17, tem agora o seu fim quando Deus a abençoa para que esta mesma terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, essa terra produza frutos. Assim como o caos original, ele foi superado pela palavra criadora de Deus e a terra produziu relva, ervas, etc., conforme Gênesis 1, versículo 12, assim o caos atual, ou seja, essa terra deserta, que o povo encontra vindo do cativeiro, essa mesma terra será novamente superada pela ação criadora de Deus através da sua palavra. O profeta diz: o Senhor tem feito coisas grandiosas ou grandes coisas. Essa afirmação, amados, nos leva a crer não somente nos grandes feitos realizados por Deus, tanto no ato da criação, quanto na própria história do povo de Israel, na própria história do homem. Deus recriou tudo após o dilúvio. Deus restaurou a sorte do seu povo quando este, por sua vez, estava cativo no Egito. Deus cuidou do povo e restaurou a vida do povo no meio do deserto. E quando o povo entra na própria terra, após cativeiros e mais cativeiros, Deus promove restauração mediante o arrependimento do seu povo. Então, o profeta aqui, quando ele diz: o Senhor tem feito coisas grandiosas, ele não somente está nos levando a crer e olhar que Deus havia feito essas coisas na história do povo, quanto o profeta aqui, ele nos leva a crer que Deus ele já restaurou aquela mesma situação em que o povo está inserido. Aquela situação de caos, aquela situação de deserto, porque nós devemos lembrar que o nosso Deus ele não está preso a esse nosso tempo. Então é como se o profeta estivesse querendo dizer para aquele povo: olha, eu sei que vocês estão vivendo esse caos, eu sei que vocês estão vivendo esse deserto na vida de vocês, mas mediante o arrependimento, vocês podem olhar para o caos e olhar na linha do tempo, olhar para frente e ver que o Senhor já restaurou todas as coisas. Então, mediante esse arrependimento, mesmo em meio ao caos, aquele povo podia e poderia olhar para a restauração tanto das questões materiais quanto das questões espirituais, porque, afinal de contas, o profeta Joel vai trabalhar isso. O reverendo Rodolfo Gaed Neto, ele faz um estudo sobre o profeta Joel e ele traz, num dos seus estudos, alguns parágrafos que eu creio que será de grande relevância para nós concluirmos o devocional deste tempo. Ele diz assim, olha: o texto contém a mensagem de que o Criador continua sendo o Criador, mesmo que fatos como catástrofes estejam insinuando a sua ausência, a sua inoperância, a sua indiferença. A presença de Deus não pode ser reduzida à incidência de chuvas, nem a sua ausência ao flagelo da seca. Certamente, bênçãos como a chuva, como a colheita, a abundância de alimentos sinalizam sua presença criadora. Entretanto, o texto aponta para além disso. O senhorio do Criador ultrapassa a barreira das aparências
e não está condicionado ao que nos é possível ver e experimentar num determinado tempo ou lugar. O desafio da fé é manter-se fiel ao Deus Criador, que é Senhor do Universo, também quando há catástrofes e miséria. O projeto do Criador, amados, em relação à sua criatura, é maior do que medidas paliativas. Seu projeto é a nova criação, o restabelecimento do paraíso e especialmente um ser humano com um novo coração. Enquanto isso, as forças contrárias ao Criador, como Baal, o inimigo do norte, não sabem atuar a não ser com prepotência, não pode abençoar a terra, não pode libertá-la das maldições, não pode perdoar pecados, por exemplo, ou seja, não podem fazer ou não pode fazer as coisas recomeçarem do nada, do caos. Não podem recriar. Nesse sentido, Jeová é o único que faz grandes coisas e age maravilhosamente. Aqui está, a meu ver, o cerne teológico do texto. Essa teologia leva a comunidade de fé a exercitar constantemente a sua sensibilidade em relação ao maravilhoso agir de Deus que excede o que é aparente e o que é presente. Esse não é um desafio simples para a fé. Crer em Deus, além do que dele é visível e palpável no seu dia a dia. Mas essa fé que supera a religião do imediatismo, a religião de resultados que só funciona quando há recompensa, a religião da prosperidade. Pobre é a nossa fé quando está simplesmente atrelada a resultados, a curas, a chuvas, colheitas, bens materiais, felicidade. Quando faltam esses resultados, estamos sozinhos, estamos abandonados, desesperados. Nesse sentido, a nossa sensibilidade pode fazer-nos ver que, atrás da chuva, atrás dos frutos da terra, atrás da cura, está o Senhor do Universo, que não somente envia a chuva em tempos de miséria, que não somente cura quando nós estamos doentes, mas também é o Senhor na miséria, nas doenças e no caos. E é exatamente por essa razão que o profeta nos conclama a não temermos, a nos regozijarmos em Deus, em meio ao caos, porque Deus está acima de todas essas coisas e porque Deus, somente Ele pode restaurar todas as coisas. Finalizando, concluindo aqui o pensamento do reverendo Rodolfo Gaed, ele diz assim: a abundância de bênçãos que as pessoas experimentam no âmbito material serve, em última análise, para levar ao reconhecimento da grandeza do Criador, ou seja, para conduzir ao louvor ao Criador do universo. A existência do povo de Deus não depende apenas do usufruto dos bens da terra, mas da ação maravilhosa e criadora de Deus no sentido amplo e profundo. A sensibilidade para o maravilhoso, para a surpreendente grandeza do Criador caracteriza a pessoa que confia em Deus. Caracteriza quem sabe inteiramente orientado para Deus, que tem o seu olhar voltado unicamente para Deus, amados, em qualquer situação que venhamos enfrentar. Na verdade, esse texto de Joel, ele quer despertar a confiança em Deus a partir do reconhecimento de que somente Deus faz grandes coisas e somente Ele age maravilhosamente. A justa medida da chuva de bênçãos que Deus dá hoje apenas indica para um Deus que é justo e gracioso sempre. Em resumo, e finalizando a nossa palavra de devocional, o chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para os homens, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de isolamento, tempo de escassez, tempo onde as emoções estão frágeis, tempos de lutas, tempos de desemprego, tempos de perplexidade, nesse tempo onde nós não vemos solução humanamente falando, nós somos conclamados por Deus, através do profeta Joel, nessa passagem de Joel 2:21, a não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para um Deus que faz grandes coisas, e essas grandes coisas nós podemos ver ao longo de toda a história do povo de Deus, mas especialmente ao longo da história de nossas vidas. Amados, é tempo sim de não temermos,
mas de regozijarmos, de nos alegrarmos nesse Deus maravilhoso que está acima de todas as circunstâncias difíceis. Esse Deus que age apesar de todas as circunstâncias difíceis que enfrentemos nesta vida. Que Deus abençoe a todos vocês e que a alegria e que o regozijo seja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Amém.